Então, pessoal, nós vamos dar sequência aos vídeos. Nós vamos falar agora sobre como melhorar a performance de um neurônio, né? Então, você tem o neurônio 2, que nós vimos nos vídeos passados, e ao rodar essas células, né? Estou rodando aqui a célula que define o neurônio 2. Esse neurônio ele tem esses valores de pesos e baias, tá aqui. Depois eu criei, né, aqui uma coluna para calcular todos os valores que o neurônio 2 tem como saída. E depois aqui eu vejo a porcentagem, nessa outra célula, eu vejo a porcentagem de acertos desse neurônio. Então esse neurônio ele tem acertos de 57,3%, conforme está aqui. Então a pergunta é, como que eu posso melhorar a performance desse neurônio, né? Partindo desse neurônio 2? Quero melhorar a performance. Então, pessoal, existe uma técnica que se chama Gradient Descent, né? Gradient é gradiente, o gradiente é um vetor, e depois, daqui a pouco, talvez em outros vídeos eu esclareça melhor o que vem a ser esse vetor, o gradiente. Mas o fato é que o neurônio 2, ele tem, você pode representar ele por um ponto onde se localiza as coordenadas menos 0,66, menos 1 e 7. Esses valores aqui formam uma coordenada que vai estar associada a um ponto no espaço. Esse espaço aqui é o espaço que a gente chama de espaço dos parâmetros. Então esse ponto é exatamente representado por esse conjunto de números aqui que dão uma coordenada. Nós poderíamos pensar que o primeiro valor é a coordenada x, o segundo valor a coordenada y e o terceiro valor a coordenada z. Então, esse ponto é um ponto num espaço tridimensional. Mas não é o espaço direto que nós estamos acostumados, o espaço 3D que nós vivemos. É o espaço onde vive os valores dos parâmetros, né? Quais parâmetros? Os parâmetros do meu neurônio artificial, né? Você tem peso 1, peso 2 e baias, ok? Nesse ponto, esse neurônio tem essa performance. Ele apresenta 57,3% de acertos. Então a pergunta é, para onde que eu tenho que andar no espaço de parâmetros? Ou seja, como que eu tenho que variar esses números para que a performance aumente, né? Certo? Essa aqui é a questão. Então, existe essa técnica que eu vou tentar explicar de uma forma o mais simples possível, como que ela funciona. Então, vamos lá. Então, o que nós podemos fazer é ver o seguinte, partindo desses valores do neurônio 2, o que eu poderia fazer em termos de melhorar a performance, modificando o valor do peso 1. Então eu poderia adicionar um acréscimo aqui, eu vou acrescentar 0,1. Então agora o peso não vai ser mais menos 0,66, vai ter esse acréscimo. E aí eu vou tentar ver se melhorou, se esse acréscimo melhorou alguma coisa na performance de acerto desse neurônio. Então vamos ver. Vou rodar essa célula, vou redefinir a coluna de resultados do neurônio 2 e agora vamos ver se houve uma melhora, né? Então vou copiar esse valor aqui,
Vou colocar aqui como referência, para que a gente saiba que a performance tem que ser maior do que 57,3%. Então vamos rodar aqui para ver a performance. E o que aconteceu é que esse acréscimo no peso 1 abaixou a performance do neurônio. Ele foi para 42%. Então o que eu vou fazer? Eu estou acrescentando alguma coisa, então eu vou subtrair essa mesma coisa e ver se a performance melhorou. Então vou rodar essa célula, né, redefinir o neurônio 2, vou rodar as outras, e aí o que eu noto? Se eu subtrair esse valor, 0,1, o que acontece? A performance do neurônio melhora, vai para 66%. Então sai de 57 para 66. Então, o peso 1, eu tenho que acrescentar esse valor, menos 0,1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma variável aqui, que eu vou chamar D maiúsculo P1, e vou colocar esse acréscimo aqui, para eu não perder na memória. Ok. Agora eu vou voltar de novo ao meu neurônio de partida, o neurônio 2. Olha, vou rodar de novo as células. Voltou naquela performance de 57%. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o peso 2. Ou seja, o que eu tenho que acrescentar ou retirar do valor existente para que a performance melhore? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou acrescentar aqui um valor, 0,1 novamente. Vou definir o neurônio 2, vou rodar as células e o que eu vejo é que esse acréscimo faz com que o neurônio 2 diminua a performance dele. Né? De 57 vai para 56. Então o que eu vou fazer? Eu vou também colocar um decréscimo nesse valor. Com esse decréscimo, nós notamos que não acontece nada. Não melhora nem piora, continua a mesma coisa. Então eu vou aumentar um pouco mais esse decréscimo. Agora a gente percebe que, aumentando, o neurônio passa a ter uma performance melhor, de 64% de acerto. Né? Então sai de 57,3 para 64. Então eu vou pegar esse valor, vou criar uma variável aqui e considerar esse valor como o acréscimo que eu tenho que fazer no peso 2 para o neurônio melhorar a sua performance. E eu vou fazer a mesma coisa para o bias também. Vou acrescentar aqui 7 mais esse decréscimo, né? O bias era 7, agora eu aumentei 0,1. O que aconteceu é que esse acréscimo de 0,1 no bias diminui a performance do neurônio. Ele vai para 54%. Então era 57, caiu para 54. Então, aumentar o bias não é uma boa ideia. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir o bias. E a gente observa que, diminuindo o bias, ele tem uma performance melhor. Né? De 57,3 vai para 60%. Então, vou criar aqui uma variável dB, que é o acréscimo do bias, e vou colocar esse acréscimo aqui. Coincidentemente, todos os acréscimos são valores negativos, mas
isso não é uma regra. Isso vai depender muito do problema que você, da tarefa que o neurônio quer executar. Então isso aqui foi uma mera coincidência, todos os valores negativos. Então, agora vamos voltar. Então, qual que é o conceito que está por trás disso? Então, isso daqui você pode entender, esse conjunto de valores, que são os acréscimos que vocês estão fazendo aos parâmetros, isso daqui é um vetor. Esse conjunto de valores você pode entender como um vetor. Então, vamos voltar lá no nosso diagrama. Então, a interpretação é a seguinte. Você tinha um neurônio calibrado com esses valores. E você achou um vetor que você, somando a essa coordenada, está representado por essa nova coordenada, né, com a adição dos acréscimos, a performance desse neurônio vai melhorar. Aqui eu coloquei ponto de interrogação porque eu ainda não sei o valor. Nós vamos calcular para ver o valor. Mas a gente já descobriu que nessa direção, ou seja, com esses acréscimos, né, esses acréscimos correspondem a um vetor no espaço de parâmetros. Esse vetor, essa seta, nada mais é do que as coordenadas, o vetor de coordenadas dp1, dp2, db. E você leva o seu neurônio a um outro ponto no espaço de parâmetros, onde ele vai ter uma performance melhor. Vamos voltar ao nosso código para ver isso. Então, voltando ao nosso código, eu vou colocar aqui as variáveis de acréscimo. dp2 mais dp. Então eu vou rodar essa célula e agora eu vou rodar o neurônio com a atualização dos pesos e baias. Aqui eu cometi um erro. Esqueci o sinal de mais. Vou rodar de novo. Rodar as células de baixo. E o que a gente vê é que com essa atualização dos pesos e baias, ele está produzindo uma performance melhor, né, de 66%. Então ele saiu de 57%, agora ele tem uma performance de 66%. Portanto, eu comecei com um neurônio nesse ponto do espaço de parâmetros, a performance dele é 57,3%, e eu descobri esse vetor, ou seja, eu descobri as coordenadas P1, P2, eu descobri as coordenadas dp1, dp2 e db, que tira o meu neurônio desse ponto e leva a esse ponto. Esse é um novo ponto, ou seja, são novos pesos e baias que o neurônio tem, e a performance dele aumentou. Então, essa aqui é a ideia básica do algoritmo que a gente chama de gradient descent. Né? Esse vetor, depois nós vamos ver que esse vetor ele está associado a um vetor que é chamado de gradiente. Mas isso nós vamos falar em aulas futuras. Então, esse é o primeiro vídeo explicando o conceito de gradient descent.